Fala aí, pessoal, tudo bom? Bom, a ideia no 1, 2, 3 é tornar você independente, de forma que você opere sozinho, sem precisar de opinião de ninguém, nem de sala de call, nem de grupo, nem de nada. Ou seja, você vai ter condições de avaliar as coisas e tradear de forma segura. Para isso, a gente te dá um monte de bons indicadores e regras de coloração e te dá um treinamento. Então, na área de assinantes, nós temos mais de 100 vídeos abordando um monte de coisa com cento e tantas horas de vídeo aí, tá? Nossa ideia sempre é operar usando um time frame, olhando um que é o dobro e olhando um que é a metade. Se eu usar um gráfico temporal, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, fica fácil. Por quê? Porque no 10 minutos eu tenho quantos candles agora? 24. Se no 10 minutos eu tenho 24, no 20 eu tenho 12 e no 5 eu tenho 48, tá? Então é uma conta que pelo próprio número 5, 10 e 20 você faz. Acontece que tradear gráfico temporal é muito ruim. Por quê? Porque tem muito pouca operação e tem velas muito grandes. Você entra, você sai, stop e tal. Eu gosto de operar gráficos PI e gráfico Renko. Então, se eu fosse operar, por exemplo, 4 PI, o que seria o dobro do 4 PI? 8 PI? Não. Por quê? Quantos candles eu tenho no 4 PI agora? Eu tenho 115. Se eu colocar 8 PI aqui, nesse, eu vou ver que no 8 PI eu tenho 34. Então, 115 e 34 tá fora. Eu sei, porque eu já fiz hoje, que o 5R é o dobro do 4 PI. Como assim? No 5R eu tenho 60, 50, 60 candles. Aqui eu tenho 120 mais ou menos agora, 118, 120, ó. Tá? Esse é a metade. Então você tem que encontrar quem é que em número de candles é metade. Aqui para ser o dobro tem que ter a metade de candles. E aqui para ser a metade de tamanho, eu sei que é o 3R. Por quê? Porque no 3R, agora, eu tenho 220, 230, 240. 120, 240. Deu para entender? Então, eu estou olhando 3 gráficos. 4 PI que eu estou operando. 5R que hoje, por enquanto, está sendo o dobro. Isso muda todo dia. E 3R que hoje está sendo a metade porque tem o dobro de candles. Tá. O que eu faço? Se eu vou comprar, eu tenho que olhar o grande. Eu tenho que ter a autorização do grande. Ou seja, o grande, nesse mesmo local, também tem que estar em modo compra. E você vê que ele entrou em modo compra um pouquinho para frente. Então, eu fico esperando aparecer a autorização aqui no gráfico. E a partir deste candle aqui, ó, que é o segundo, eu fico autorizado a entrar. Cara, mas você entrou atrasado. Eu entrei atrasado, mas já na direção certa. Todo fim de semana eu vejo indicação de compra e venda no gráfico de 60 minutos. Acontece que eles olham o gráfico de 60 minutos. Então eu tenho aqui ou compra ou venda, ou compra ou venda. Muitas vezes a compra aqui, no gráfico maior, que seria o diário ou o semanal, tá ao contrário. Ou seja, aqui está comprado, mas o gráfico maior está vendido. Você não deveria estar fazendo essa compra no gráfico menor. Por quê? Porque imagina como é que o mercado anda. Ele vai, respira e vai. Acontece que esse respiro no gráfico menor muitas vezes está na direção contrária. Então é como se eu estivesse querendo ir para o norte, aparecer um atalho, eu entro, na verdade eu pego um retorno e volto para trás, né? Então é fundamental eu ter sempre a autorização do grandão para eu poder operar. Como que está agora o que eu quero operar? Está vendido. E como que está o grandão? Ele está vendido, mas dentro dessa área branca dos 7 médias. Se eu fosse operar, eu estaria autorizado, mas como não está totalmente ideal, eu entraria com metade dos contratos, não entraria com o contrato inteiro. Então, se eu pego uma operação de venda, assim, ó, aqui,
e eu olho aqui no grande e eu também estou em área de venda, beleza, posso entrar com a quantidade normal de contratos. Se eu pego, a cor está vermelha, mas a posição em relação às 7 médias não está ideal, eu entro com uma parte. Agora, depois que eu entrei, então vamos pegar um trade aqui. Então veja, desde que eu estivesse autorizado em cada uma dessas situações, eu teria encontrado 14 pontos aqui, eu teria encontrado 10 pontos aqui, eu teria encontrado 8 pontos aqui, ou seja, eu fiz a meta é 20 pontos. É difícil operar assim? Eu acho que não, tá? Por quê? Porque eu estou tendo o Tamo Junto que olha 10 indicadores de uma vez só. Eu estou tendo 7 médias em modo 2, que é o modo médio, aonde ele, quando ele forma leque, ele mostra para mim tendência. Quando ele está assim, ó, então aqui apareceu compra, mas como é que está o 7 médio? O 7 médio está tudo paralelo, cara. Se for uma compra, é uma comprinha. Então, se fosse fazer, porque aqui também está autorizado, é com uma parte menor de contratos. Como é que está o tendências aqui? Ah, ele não está em modo 75 para cima. Eu sei que você que está me vendo aqui não está entendendo. Lógico, precisa do treinamento para isso, tá? Mas assim, eu tenho esse cara olha 10 indicadores, esse aqui olha a tendência, aqui eu tenho os 10 indicadores do Tamo Junto. Esse aqui eu acho que olha a análise técnica inteira. Osciladores e indicadores para CX, né? Quando está todo mundo falando a mesma língua, fica muito mais fácil. Olha como esta vendinha parece que não seria uma venda legal e pode ser que ela realmente desmonte, né? E depois que eu entro numa operação, o que eu faço? Eu vou ficar de olho no menor, naquele que é a metade. Por quê? Porque normalmente ele começa a mudar de ideia antes. Então pensa nos gráficos temporais que é mais fácil. Eu estou operando 10 minutos, está numa tendência de alta e estou olhando os 5 minutos. Quem é que vai mostrar antes que a tendência de alta pode estar acabando? Nos 5 minutos normalmente vai ficar branco antes, nos 5 minutos normalmente vai ficar vermelho antes, né? E para que serve isso? Serve para isso, ó. Quando aparece o branco no gráfico menor, sabendo disso, eu falo assim, bom, ali já pipocou. Eu não vou deixar descer desse ponto. Porque o perigo no gráfico grande é você ganha, devolve, tá no zero, tá perdendo, tá? Então, eu entro na operação olhando o grande. Ele tem que estar do mesmo lado autorizando que eu faça a operação. Depois que eu entro, eu começo a olhar o pequeno. E o pequeno vai servir como ferramenta de stop para mim no gráfico que eu estou operando. Isso é uma técnica. Desde que você veja vídeos, que você entenda, que você depois treine em conta simulada há bastante tempo, até realmente saber o que está fazendo, paraná. Desde que depois você vá para a conta real com pouquíssimos contratos, para que você não perca o plano, ou seja, não é o financeiro que vai balizar, sair, entrar, né? É a técnica. Você vai falar, bom, eu vou fazer assim, tá? E aí, com o tempo, você começa a ganhar, e com o que você já ganhou, você aumenta o lote, e você vai virando um trader. Porque você, cara, um médico, um dentista, um arquiteto, um engenheiro, ele tem um plano a seguir, ele tem uma técnica, ele tem um esquema. Nenhum engenheiro chega em frente a um terreno, junta todo mundo lá e fala, abre um buraco ali. Ele vai, não, pô, tem estudo de solo, tem, eu não sou engenheiro, né? Mas tem lá todo o planejamento da fundação e assim. Quando o dia da obra começou, existe já um monte de coisa que foi feito antes. A planta da casa e assim por diante. Aqui é igual. Você não pode pegar e falar, hoje eu vou operar tal coisa. Deu um sinalzinho, entra. Cara, você pode estar do lado errado. Você pode estar vindo lá a famosa luz no fim do túnel e do outro lado está vindo um trem. Então, assim, para que você opere bem, primeiro, você precisa de ter coisas boas. Segundo, você precisa de treinar. Terceiro, você precisa parar de escutar abobrinha, né? Tá cheio de gente que entra aqui para ter ídolo. Ah, mestrão, parabéns, mestrão. Cara, isso não vai mudar a sua vida em nada, esquece. É besteira, entendeu? Não interessa
o que alguém está fazendo, interessa o que você está fazendo, interessa o que você aprendeu. Aí você vai validar. Ah, eu gostei disso aqui, bacana, para mim serviu, vou seguir. Não gostei, eu vou seguir outra coisa. Mas em cada coisa que você for fazer, é você que tem que fazer, né? Porque assim, só você sabe quanto dinheiro você tem, só você sabe como você é, só você sabe o quanto você pode arriscar. E na galera, na turma lá da galera, ninguém sabe. Operar baseado em dica, operar baseado em sinalzinho, nem tudo entra na cor, sai na cor, né? Então você precisa ter um método. Esse é o método que a gente usa, tá bom? Então espero que pelo menos eu tenha mostrado que o dobro necessariamente não é 4R, 8R, tá? Espero que você tenha entendido a inteligência que existe entre olhar três coisas, o que você olha para entrar, o que você olha para sair, né? E convido você a nos seguir, quem sabe vir testar nossas coisas, tá bom? Um abração, até mais, tchau, tchau.